Bom, hoje nós vamos ter um momento especial aqui, porque nós vamos começar o jejum, nós vamos consagrar o jejum, mas eu vou passar para você hoje e vou continuar passando durante a semana, tá certo? Eu não vou passar tudo hoje, mas vou continuar passando durante a semana a visão de Deus para nós no ano de 2026, tá certo? E eu vou começar passando para você agora o vídeo, um vídeo que demonstra essa visão para 2026. Isso vai ser o tema que nós vamos seguir em todo o ano de 2026. Então nós vamos começar vendo o vídeo, amém? Então vamos lá, prepara seu coração. Ao longo da história, reinos se levantaram, impérios dominaram territórios, mas todos eles tiveram um fim. Todos menos um. Este reino nasce em corações rendidos e cresce quando alguém decide ouvir o chamado. Ele não depende de tronos, não se limita por fronteiras, não é contido pelo tempo. O reino de Deus avança, enquanto tudo para, a igreja continua. Nenhuma porta pode detê-lo, nenhuma oposição pode pará-lo, nenhuma geração pode ignorá-lo. Enquanto houver uma igreja viva, o reino continuará avançando. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. 2026, o reino imparável. Aleluia, meu amado! Cada imagem que você viu aí é em uma das nossas igrejas ao redor do Brasil, né? Então, aqueles barcos lá nos rios, lá nas comunidades ribeirinhas. E esse é o tema que nós vamos viver no ano de 2026. O reino imparável. Fala isso comigo, por favor. O reino imparável. Bom, então eu vou ministrar um pouco para você sobre isso agora, né? O que é o reino de Deus, né? Você sabia que o reino de Deus é o tema central de toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento? Qualquer teólogo estudioso que você perguntar qual é o tema central da Bíblia, o tema é o reino de Deus. Isso é muito importante para nós, né? Agora, esse reino, ele não é geográfico, ele não está em um lugar na terra. Esse reino não é humano e esse reino não é político. Quando as pessoas estavam perguntando para Jesus, lá em Lucas 17, versículo 20 e 21, eles estavam perguntando para Jesus, né? Onde está o seu reino? Em que forma ele virá? E o Senhor Jesus falou: o reino de Deus está entre vocês. Fala comigo, o reino de Deus está entre nós. Amém, querido? Então, o reino de Deus não é um reino político, não vai ter um presidente da república que vai estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Todo o universo faz parte do reino de Deus, mas Deus, nessa estação, Ele resolveu, Ele decidiu reinar sobre aqueles que se submetem ao seu reino. Então, Deus, nessa estação que nós estamos agora, Ele não vai reinar com cetro de ferro e obrigar as pessoas a servi-lo. Não. Agora, nada forçado. Mas aqueles que se submeterem ao governo de Deus receberão o seu reino e viverão o que a Bíblia chama de paz sem fim. Diga aleluia. Amém, querido? Vou pregando, você vai falando aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então, o reino de Deus está entre nós e Deus quer reinar sobre aqueles que se submetem ao seu governo. Amém? Então, o reino de Deus é o tema central. Lucas capítulo 4, versículo 43, o texto diz assim, ó: Jesus, porém, lhes disse, vamos ler? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso
que fui enviado. Veja, Jesus está falando que ele foi enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus. Fala comigo, o evangelho do reino de Deus. Veja, essa expressão, o reino de Deus, é tão importante, ela aparece 133 vezes no Novo Testamento. Uau! 133 vezes a expressão, o reino de Deus, aparece no Novo Testamento. É principalmente usado nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E eu vou te explicar por quê. Nas epístolas, essa expressão reino de Deus mudou por uma questão cultural muito forte. Há dois motivos. O primeiro motivo é que no Império Romano era permitido ter reis e reinos que fossem totalmente submissos ao império. Somente César era chamado de senhor, que no grego é Kyrios. Eu sei que para você está escrito Kurios, mas se pronuncia Kyrios. Então, somente César era chamado de Kyrios. Então, todo mundo no Império Romano dizia César é Kyrios, né? César é senhor. Haviam muitos reis. Você lembra do rei Herodes? Estava debaixo do Império Romano. Muitos reis, mas nenhum era rei supremo. César era rei sobre todos os reinos dentro do império. Então, por causa disso, o que aconteceu é que nas epístolas, para mostrar quem era o rei, parou-se de falar simplesmente de reino de Deus e começou essa expressão, Jesus Cristo é Kyrios. Fala comigo, Jesus Cristo é Kyrios. Por quê? Porque quando eles falavam que César, o imperador, era Kyrios, eles estavam falando que César é o Senhor Supremo. E a igreja falou, não. Você sabe que César depois foi até assumido como divindade. Você lembra que na época de Jesus, a moeda tinha lá a foto de César, né? A gravura de César lá na imagem. Né? Então, César foi até assumido como divindade, mas a igreja falou, não. César não é Kyrios. Jesus Cristo é Kyrios. Isso significa, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos falar isso? Jesus Cristo é o Senhor. Olha aqui como isso é forte. No Novo Testamento, Kyrios é usado 610 vezes no Novo Testamento, se referindo a Jesus. Então era uma afirmação veemente. Não é César que é Kyrios. A solução não está em César. A solução está em Cristo. Cristo é Kyrios. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tudo está nas mãos dele. Nossa vida não está na mão do governo. Não importa para nós se quem está dirigindo o país é direita, é esquerda, é cima, é baixo, é de ré, é de frente. Nosso governo é outro. Nosso reino é o reino de Deus. E esse reino está entre nós. E Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor do reino. Jesus Cristo é o Senhor do reino. Em países onde o governo é horrível, existem países, querido, existem países na terra que são governados por facções criminosas. Eu estou falando de governo político. No Oriente Médio, existem países inteiros que vivem debaixo de terror, mas a igreja prospera lá. Porque aquele governo não é o Senhor da igreja, o Senhor da igreja é Cristo, aleluia. Amém, querido? Então, o primeiro motivo, né, é que porque parou de usar o reino de Deus é esse, porque começou, então, por causa do império, a falar que César era Kyrios e a igreja começou a falar, não, Jesus é Kyrios. Segundo motivo, o Pai entregou o reino a Jesus. Jesus é o rei do reino, Jesus é o Senhor. Agora, o versículo principal que nós estamos baseando essa visão para 2026, o reino imparável, é Isaías capítulo 9, versículo 7. Veja bem o que diz esse texto, lê comigo por favor. O seu reino sempre crescerá e haverá paz completa. E ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. A ênfase está nessa primeira parte. Lê comigo, por favor. O seu reino sempre crescerá. Vamos falar de novo? O seu reino sempre crescerá, não é? Então,
no hebraico poderia ser colocado no português, a tradução direta do hebraico, também dessa forma aqui, algumas versões, né? E o crescimento do seu reino nunca terá fim, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. O crescimento do seu reino nunca terá fim. Nós temos que entender isso, e isso é impressionante, porque tudo na vida que nós conhecemos nasce, cresce, e chega um momento que para de crescer, e depois morre. Tudo na vida é assim, não é verdade? Nós nascemos pequenos, nós crescemos, mas depois a gente para de crescer, e aí morre. Mas a Bíblia diz claramente que o reino de Deus nunca para de crescer. Nunca vai parar de crescer. Daqui a trilhões de anos, o reino de Deus continuará crescendo e expandindo, porque o rei é infinito. Amém, querido? O reino de Deus, isso é muito impressionante. Então, diante dessa verdade, nós também somos chamados a crescer, porque nós somos parte do reino de Deus e nós vamos crescer em todas as áreas, todas as áreas. Você sabe que aqui na nossa igreja, nós sempre temos enfatizado muito, e eu sei que, obviamente, existem falhas, porque nós somos homens, e como homens nós falhamos, mas não é por causa das nossas falhas que nós vamos reescrever a Bíblia. Nós não vamos deixar nossas falhas apagar as verdades bíblicas. Então, a verdade bíblica é que nós devemos fazer discípulos. E nós temos enfatizado muito aqui na igreja que nós devemos fazer discípulos, que nós devemos cuidar bem das pessoas, que nós devemos nos importar uns com os outros. A liderança principal da igreja aqui sabe, gente, 2025, eu puxei muito freio de mão para a igreja parar de crescer. Parece um absurdo falar isso. Pastor, por que o senhor puxou o freio de mão para a igreja parar de crescer? Porque deixa eu te explicar, nós não queremos quantidade sem qualidade. Nós não queremos ser um clube. Deixa eu te falar uma coisa, não é difícil fazer assim, ó, e a casa do Pai ter 5, 7, 10 mil pessoas. Não é difícil. No contexto que nós vivemos hoje, com a estrutura que nós temos hoje, conhecendo as pessoas que nós conhecemos hoje, não é difícil. Não é difícil. Mas nós não queremos ajuntar um monte de desconhecidos. Nós queremos ajuntar discípulos de Jesus, pessoas que amem umas às outras e cuidem umas das outras. Você está entendendo? Então, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho que tem falha, porque nós somos falhos. Mas nós não vamos deixar nossas falhas determinar nosso futuro. Nós vamos deixar a palavra de Deus determinar nosso futuro. Nós vamos falhando, vamos aprendendo, vamos consertando. Se a gente falha, a gente pede perdão, começa de novo, mas nós não vamos parar de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Então, nós temos procurado cuidar de um jeito amoroso, formar cristãos sólidos, comprometidos, de caráter, e vamos continuar fazendo isso. Mas realmente, irmãos, vocês viram eu falando que no ano passado ainda, antes desse tema aqui ser definido, Deus já tinha colocado no meu coração de formar 150 novos líderes de life até abril desse ano. Deus colocou uma coisa muito, é uma bomba atômica que Deus colocou dentro de mim, realmente, para formar líderes. E o reino imparável, o reino não vai parar, e a igreja vai crescer demais nesse ano. Então, agora nós estamos em um tempo de expansão. É um tempo de expansão. Eu estou tendo até que frear minhas emoções, porque hoje eu estava lá, nós acabamos de plantar o Campo Sul, eu falei, será que a gente já planta o Norte agora? O pessoal do Norte aí está gostando. Né? Mas eu não sei se está na hora, talvez sim, talvez não, eu não sei. Nós temos algumas coisas para fazer aqui, mas eu estou dizendo, nós vamos expandir o reino de Deus. Fala comigo, repita comigo, por favor. O crescimento do seu reino jamais terá fim, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Amém, querido? Esse crescimento na prática na nossa igreja se expressa cuidando bem das pessoas, formando discípulos, não apenas convertidos, mas discípulos, né? Multiplicando nossos lives, né? Fortalecendo a igreja em qualidade, né? Qualidade de tudo aquilo que fazemos, e também plantando novas igrejas. E nós realmente, não apenas aqui em Fortaleza, mas ao redor do mundo, eu vou falar mais sobre isso aqui nos próximos dias também. Irmão, nós estamos avançando para pregar o evangelho ao redor do mundo. Ao redor do mundo, nós estamos ganhando os muçulmanos para Jesus, nós estamos ganhando os hindus para Jesus, nós estamos começando um projeto agora no final de 2026,
né, tem uma equipe grande se mudando para começar uma escola da nossa igreja, uma escola só para ganhar a Ásia para Jesus, só para formar discípulos no meio dos asiáticos, e nós estamos voando, e você faz parte disso. Amém, querido? Agora, veja esse versículo aqui tão importante, Mateus 6,33. Todo mundo conhece esse versículo? Vamos ler em voz alta? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas aqui, ele estava falando de comer, beber e vestir, era a necessidade dos discípulos. Você lembra, Jesus estava falando, né, os pássaros no plantão não colhem, nem ajuntam em celeiro, todavia o Pai os alimenta, não é assim? Ele manda eles olharem para o lírio e fala, está vendo esse lírio aí? Eu te digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje nasce e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus está ensinando para eles, e aí tem uma palavra aqui que muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção para ela. Deixa eu te explicar. Nós trabalhamos por essas coisas aqui no nosso dia a dia. Nós vamos para o trabalho, nós recebemos o nosso salário para comprar comida, roupa, sustento, mantimento e isso assim, sim ou não? Mas Jesus está falando que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas vão ser acrescentadas. Você tem duas opções. Ou você vai viver da maldição de Adão e do suor do teu rosto comerá o teu pão, ou você vai entender que Jesus já levou essa maldição e você não precisa mais comer o seu pão do suor do seu rosto. As suas necessidades podem ser acrescentadas a você. Deixa eu te explicar. Você pode viver feito um louco, lutando e guerreando para conseguir o seu sustento, ou você pode só deixar Deus deixar fluir. Deus pode fazer fluir. Deus abre porta onde nem tem porta. Tem um ditado muito errado esse ditado, é muito errado. Deus escreve certo por linhas tortas, já viu? É muito errado esse ditado. Deus escreve onde nem tem linha, irmão. Deus é Deus. Então, nós temos que priorizar, é Jesus que está falando, não é? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente prioriza o reino de Deus? É sua prioridade o reino de Deus? Não é? Então, eu quero passar para você agora 3 segredos para priorizar o reino de Deus. Porque eu quero desafiar você a ter uma santa determinação nesse ano de 2026. Você vai priorizar o reino de Deus. Amém, querido? Você vai priorizar. Eu tenho priorizado o reino de Deus na minha vida. Irmãos, é impressionante. É impressionante. Deus faz meios, Deus faz caminhos. Deus faz caminhos. Você está entendendo? Deus faz caminhos. Deus arruma meios de nos abençoar. Eu estou pastoreando essa igreja desde que ela começou, né? Desde que ela começou. E quem me conhece mais de perto sabe que eu procuro viver uma vida muito simples. Então, essa igreja já multiplicou, já cresceu muitas vezes. Mas eu recebo da igreja uma prebenda, um valor que sustenta a mim e a minha casa. Esse valor que eu recebo é o mesmo, desde que a igreja era bem pequenininha, nunca mudou. Nunca mudou, é o mesmo. Todo mundo fala, pastor, se eu devia ganhar muito mais, não quero. E deixa eu te explicar o que acontece. Deus cria outros meios de me abençoar. Deus abre portas para mim, né? Toda vez eu fico contando esse testemunho, eu não canso de contar esse testemunho, nem vou cansar. Eu moro numa casa tão maravilhosa. Vocês já me ouviram falar isso aqui? Né? De graça, irmão. Como que isso acontece? Só Deus. Um monte de gente aqui já foi. Quem já foi lá em casa aqui? Levanta a mão aqui, ó. Já foi lá em casa, já foi lá em casa, já foi lá em casa, já foi lá em casa. Ó, irmão, é uma mansão, um troço de doido, um negócio nem nos meus sonhos mais distante. E o dono insistiu para eu morar lá. Mora lá, pastor, mora lá, por favor, mora lá. Eu quero que você more lá, por favor, more lá. Estou lá morando. Eu estou só te dizendo que Deus cria meios para te abençoar. Deus não está limitado a nada, a quanto eu ganho. Deus não está limitado a nada. Deus não tem limites. Mas uma coisa eu posso te garantir, eu tenho priorizado o reino de Deus na minha vida, ó, há muito tempo. É minha prioridade, eu não tenho plano B, o meu plano é Deus.
E eu te aconselho a fazer a mesma coisa. Isso não é um chamado de um pastor, isso é um chamado de todo discípulo, priorizar o reino de Deus. Amém, querido? Então, os 3 segredos. Número 1, seja intencional. Presta bem atenção. Se você não mudar os seus hábitos diários e praticar algo que realmente priorize o reino de Deus na sua vida, então você não vai ver o cumprimento de Mateus 6,33. Qual que é o cumprimento de Mateus 6,33? Fala, por favor. Me será acrescentado. Quem quer ver isso acontecer na sua vida? Deus acrescentando. Não é você lutando, é Deus acrescentando. Você está entendendo? Então fala, me será acrescentado. Para isso acontecer, você tem que ser intencional. Intencional. Olha essa frase de Albert Einstein, diz assim: insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Quem gostaria de um resultado diferente em 2026? Não pode fazer a mesma coisa que fez em 2025. Se quer um resultado diferente, é insanidade continuar fazendo a mesma coisa. Então, vamos ser intencionais em mudar. Primeiro segredo, então, é seja intencional. Segundo segredo é seja focado. Seja focado. E quando eu falo com você sobre ser focado, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu não posso abrir meu WhatsApp. Se eu abrir meu WhatsApp, atrapalha. Por quê? Porque se eu abrir o meu WhatsApp, eu vou ter que responder demanda de um tanto de gente. E isso vai tirar o meu foco. Então eu acordo de manhã e não abro o meu WhatsApp. Eu abro a minha Bíblia. Você está entendendo? E eu vou ter tempo com Deus. Tempo com Deus. Para perguntar para o Senhor: Senhor, o que é? O Senhor quer que eu faça alguma coisa específica hoje? O Senhor quer que eu ligue para alguém? O Senhor quer que eu visite alguém? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Porque Ele é o meu Kyrios. Eu faço parte do seu reino. Ele é o meu rei. Então eu estou aqui para resolver as demandas dele. Então, primeira coisa, eu paro diante dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser, fala comigo, focados. Então, a primeira coisa para você ser focado é isso que eu estou falando, é o que nós chamamos de TSD. É o tempo a sós com Deus. Você lá com a sua Bíblia e oração. Adorando a Deus, orando. Irmãos, quando as pessoas perguntam: Pastor Gilson, qual é a grande coisa que você fez para a sua vida dar certo? Eu sempre respondo uma coisa: nunca teve uma grande coisa. São as pequenas coisas feitas todo dia. Sabe como foi construído esse prédio aqui? Tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. O pedreiro pega o tijolo, pega a massa, passa no tijolo, põe a massa lá embaixo, encaixa o tijolo. Tec, 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 tec. Tijolo por tijolo. Nossa vida é construída tijolo por tijolo. É sendo fiel naquela coisa que nós fazemos todos os dias. E o tempo a sós com Deus é uma coisa que nós não podemos negligenciar. Não aceite essas coisas que o diabo fica falando na nossa cabeça assim: não, mas se você não está querendo de todo o coração, nem adianta ir. Mentira de Satanás. Se o seu coração não está querendo ir, seu coração é enganoso. Se sua carne não está querendo ir, você esmurra o próprio corpo, como Paulo diz, e fala: minha carne não tem que querer ir, meu coração não tem que querer ir, mas a verdade é o seguinte: eu amo o meu Deus, e eu vou ser intencional, e eu vou ser fiel, e vou buscar o Senhor. E nós devemos ser radicais, irmão. Talvez você deve falar assim: ó, eu não vou nem comer enquanto eu não tiver meu tempo com Deus. E começa a ser fiel. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eu não sei quanto tempo você pode fazer isso todos os dias. Mas seja fiel no seu tempo com Deus. Isso vai fazer você voar, irmãos. Porque às vezes a gente sai no desespero e vai para o lado direito. E se a gente tivesse ouvido a Deus, a gente iria para o lado esquerdo. Porque Deus tem direção para nos dar. Às vezes no tempo a sós com Deus, Deus vai mudar tanto você. Você vai ficar tão tranquilo, tão calmo, tão cheio de paz. Aí você vai sair para trabalhar. Alguém vai dar uma má resposta em você? Não vai... Parece que você nem ouviu, que você está tão cheio de paz. Você está entendendo? E essas coisas vão prosperar você, vão abençoar você. Então, seja intencional
e seja focado no seu tempo a sós com Deus. Segunda coisa, congregar fielmente no culto e no life. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja sempre teve um histórico em todo mundo. Antes da igreja esfriar e acabar, ela parou de se reunir. Escuta isso que eu estou dizendo. A igreja já foi um fenômeno na Europa e a igreja quase acabou na Europa. Antes da igreja quase acabar, as pessoas deixaram de se reunir. Eu não sei se você já teve experiência de fazer fogueira. Alguém aqui já fez fogueira alguma vez? Eu amo fazer fogueira. De vez em quando eu levo meus meninos aí para umas dunas aí e faço fogueira com eles. Eu gosto demais. Mas é interessante, você coloca lá aquele tanto de madeira, coloca o fogo e o fogo pega. E eu já tive essa experiência, talvez quem já teve fogueira também já teve essa experiência. Está lá todas as toras de madeira pegando fogo, o fogo bem alto. Aí você pega aquelas toras de madeira e separa as toras. Põe uma lá, uma lá, uma lá, uma lá, uma lá. O que você acha que acontece? Elas apagam sozinhas. Agora, eu já fiz isso muitas vezes. Pega essas toras, separa, aí elas ficam lá. Elas estão apagando, estão só brasa, talvez uma brasa fraquinha. Quem já fez fogueira, responde aí. Você pega essas toras e só junta ela de novo. Você não tem que soprar, não tem que jogar álcool, não tem que fazer nada. Só junta as toras que estão em brasa ali de novo. O que acontece? O fogo, puff. Nós nascemos para ficar juntos. É o fogo aceso quando nós estamos juntos. Então, irmãos, tantas vezes, Deus prepara uma coisa para você, lá no Life. Às vezes é um abraço. Às vezes é uma palavra de afirmação que você vai receber. Às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes é uma oração que Deus quer fazer para transformar a sua vida. Mas você não vai e você perde. E você perde mesmo. Então, seja muito intencional. Veja, a igreja primitiva reunia todo dia. Todo dia. Lembra da oração? O pão nosso semanal dai-nos semana que vem. É não? Como que é? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, seja muito intencional e focado em falar, eu vou congregar fielmente no Life. Você está entendendo? Uma vez uma pessoa falou comigo assim, pastor, meu Life está meio ruim. Aí eu respondi para aquela pessoa assim, se eu for para lá, fica bom. Aí ela falou assim, se o senhor for, fica bom mesmo. Eu falei, pois é, você não está entendendo o que eu quis dizer. Como que esse Life pode ser ruim se você está lá? Você não está lá? Faz ficar bom, rapaz. Faz ficar bom. Ora, jejua, paga o preço, seja alegre com as pessoas, brinca com as pessoas, paga sorvete para todo mundo, faz pipoca, eu não sei. Você não está lá? Faz ficar bom. Você está entendendo? Às vezes as pessoas têm dias difíceis. Junta 5 pessoas que tiveram um dia difícil no mesmo lugar. Alguém tem que ter uma atmosfera de fé, de alegria, de amor. Alguém tem que jogar pipoca para cima. Eu não sei. Você está entendendo? Faça o seu life group melhor. Faça ele ser bom. Você. É só o líder que faz isso? Não. Não é. Seja uma pessoa agradável. Ame uns aos outros. Seja focado nisso. Amém, querido? Agora, essa é a segunda coisa, então, para nós sermos focados. A primeira é o tempo a sós com Deus. A segunda é congregar fielmente no life group e no culto. Tudo isso vai gerar um resultado. Agora, a terceira coisa, para a glória de Jesus, eu tenho tido graça de fazer isso aqui, que é essa terceira coisa, na minha vida, há alguns anos. Mas eu sei que muita gente não tem feito isso aqui, e é errado não fazer. Nós temos que entender isso aqui. Não fazer essa terceira coisa que eu vou falar aqui é errado, porque é um mandamento claro de Jesus, tá certo? Então, isso aqui é um alvo muito pequeno, mas é uma meta, na verdade, muito pequena, mas é melhor ter uma meta pequena e ser fiel e cumprir, do que colocar uma meta estratosférica e não cumprir. Mas você vai precisar de muito foco, e você vai precisar ser muito intencional para você conseguir essa terceira coisa aqui. Qual é essa terceira coisa?
em cada semestre do ano de 2026, levar pelo menos uma nova pessoa a ser fiel em seguir Jesus e congregar fielmente no culto e no live. Irmãos, presta atenção. Nós temos o dever de evangelizar. Todo crente. Se alguém não está evangelizando, tem várias coisas aí. Primeiro problema, nós estamos pecando o pecado da desobediência. Não é? Nós também estamos pecando o pecado da falta de compaixão, da falta de amor. É ou não é verdade? Mas também está faltando paixão no nosso coração. Está faltando paixão. Paixão por Jesus e paixão pelas pessoas. Jesus é apaixonado pelas pessoas. Agora, se você é uma pessoa que já tem seguido a Jesus, né? Muitas vezes você já é evangélico há muitos anos, talvez você se colocou dentro de uma bolha evangélica. Você está entendendo? Você só reúne com aqueles parentes que são evangélicos, você só tem amizade com aqueles amigos que são evangélicos. Você vai ter que furar essa bolha, você vai ter que ir para fora dela. Eu me orgulho mesmo disso aqui que eu vou falar. Você dificilmente vai me ver falando um linguajar crentez. A paz do Senhor Jesus, irmão. Você não vai me ver, você vai me ver falando, e aí, beleza? Porque eu vivo no meio do mundo, cara. Eu vivo no planeta Terra ainda, no Brasil. Eu comunico com as pessoas, eu falo com as pessoas. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Prazer te conhecer, meu nome é Gilson. Você está entendendo? E aí, o que eu tenho feito? Eu tenho conhecido as pessoas, procurado ser agradável com as pessoas. Você está entendendo? Essa semana agora, eu fiz uma viagem para longe. Quem sabe onde é o Preá? Jericoacoara. Irmãos, eu fui lá em Jericoacoara para passar um dia com uma pessoa. Mas é uma pessoa que Deus me deu graça de ganhar para Jesus no ano de 2025. Não caminhava com Jesus, eu me aproximei e fiquei. Café, churrasco, almoço. Investi demais, tempo e tempo na vida dele, tempo e tempo. Eu andei o ano de 2025 quase todo com ele, sem ele entregar a vida a Jesus. Ele, quem assistiu o vídeo da conferência, eu coloquei 2 casais assim para conversar comigo um dos dias, né? Eles eram um casal que estava à minha esquerda. E ele falou assim, mais ou menos com essas palavras, ele falou assim, olha, eu nunca fui evangélico, né? Eu nunca entreguei minha vida a Jesus, mas essa aqui é a minha igreja. Ele disse. Por quê? Porque ele recebeu tanto amor, nem tinha tomado decisão de seguir Jesus ainda. Mas domingo atrasado, ele foi lá na frente chorando e entregou a vida dele a Jesus. Você está entendendo? É tão maravilhoso isso, tão maravilhoso, investindo na vida da pessoa, cuidando e amando e sendo intencional. Irmãos, essa pessoa que você investir na vida dela, guarde isso, não tente fazer isso sozinho. Use o que a igreja tem para te ajudar. Então vai evangelizando, convida para o life, aí as pessoas vão te ajudar, aí convida para o culto, ela vai receber uma palavra no culto, isso vai te ajudar a evangelizar aquela pessoa. Você está entendendo? E deixa tudo que a igreja tem te ajudar a ganhar aquela pessoa para Jesus. Você está entendendo? E isso vai ser muito, muito importante para você. Agora, sendo intencional, irmãos, daqui 10 mil anos, essa pessoa vai estar lá na presença de Jesus te agradecendo. Muito obrigado por você ter tido a coragem de falar comigo. Muito obrigado por você ter tido o amor de falar comigo lá no seu trabalho aquele dia, ou lá na sua faculdade aquele dia, ou lá na sua... Muito obrigado, eu estou salvo. Tem 10 mil anos que eu estou aqui no céu por causa de você. Muito obrigado por ter pregado para mim. Então, um alvo claro para nós, nesse ano de 2026, a terceira coisa é... entre ser focado, né? Dentro do tema ser focado. A terceira coisa que eu te convido a ser focado é de levar pelo menos uma pessoa por semestre. Não de pregar o evangelho para uma pessoa. Não é isso. É de levar uma pessoa que não conhece Jesus a congregar fielmente no culto e no life. Uma pessoa em cada semestre. Deus vai te dar graça para fazer isso. Porque isso é vontade de Deus. Ele nos mandou fazer isso. Você está entendendo, querido? Então, você vai ver que
os apóstolos, quando pregaram, eles não saíam simplesmente pregando o evangelho, não. Prega o evangelho. Não. Você vai ver que a Bíblia diz que a igreja crescia em número. Então você vai ver que a Bíblia diz que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não adianta ir lá e pregar, você está entendendo? E essas pessoas não serem acrescentadas na vida da igreja. Não, Deus quer que essas pessoas ganhem essa família maravilhosa aqui. Amém, querido? Então repita comigo, seja intencional, seja focado. Terceira coisa agora, seja esforçado. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Lê esse final comigo bem forte. Os que se esforçam se apoderam dele. Então, seja esforçado. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse lá em Mateus 16:18: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu uma porta andar? Porta anda. Porta é um instrumento de ataque, é uma arma de ataque. Você põe a porta na sua casa para atacar os ladrões? A porta é para quê? Para defender. Jesus nunca disse assim, e a espada do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não. Jesus não está falando do inferno atacar a igreja. Ele está falando a porta do inferno. O que o texto está dizendo é que Satanás não tem defesa contra a igreja. Não tem defesa. Nós vamos entrar lá, todo mundo que está naquele reino, porque a Bíblia diz que quem não é salvo está no império das trevas. E nós que vamos chegar lá e chutar a porta, pá! E vamos entrar e tirar quem está no império das trevas e levar para o reino do Filho do seu amor. E as portas do inferno não poderão prevalecer. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que pensa assim, isso vai ser fácil. Isso aí vai ser, igual tomar doce de criança. Quando eu falo que os líderes de life são os meus heróis, é porque liderar um life é uma batalha espiritual grande. E se a pessoa não for muito esforçada, se ela não estiver disposta a pagar o preço, de orar pelos seus discípulos e de ser muito paciente. Irmãos, os membros do meu life batem na minha cara assim, plá, 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 plá. Entendeu? E o que a gente fica fazendo? Dando ao outro lado, dando ao outro lado, dando ao outro lado. E é assim mesmo, mas por amor àquela pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe o que ela está fazendo, ela não tem entendimento. Então é oração, é jejum, é amor, é marcando comunhão, é gastando dinheiro. É assim, liderar um life não é uma coisa fácil. Tem que ser muito esforçado, tem que ter esforço. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a igreja foi fundada, depois da descida do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, tinha 120 pessoas no cenáculo. E a história mostra que a igreja cresceu 50%, em todo o crescimento da igreja nos primeiros 300 anos, a igreja cresceu 50% a cada década. E a igreja chegou a ter, eu vou ler para você aqui alguns dados, porque é muito interessante. A igreja chegou a ter 30 milhões de crentes dentro do Império Romano. E o Império Romano só tinha 65 milhões. Então, metade do Império Romano se tornou cristão. Isso aqui é muito interessante. Agora, a população cristã do mundo, claro que a gente sabe que nem todo mundo que se diz cristão é de verdade, mas a população cristã do mundo é tão grande hoje, veja bem, se juntar toda a população da América do Sul, mas toda a população da América Central, mas toda a população da América do Norte, mas toda a população da Europa, mas toda a população da África Oriental, tudo isso junto é menor do que a igreja. A igreja é enorme, é a instituição mais forte do planeta Terra. Mas por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Deixa eu te explicar. Não tinha internet. Por séculos não tinha a Bíblia escrita. Certo?
não tinha grandes prédios para reunir todo mundo. Mas o que era que fazia a igreja crescer? É isso aqui, ó, a transformação verdadeira de vidas através do Espírito Santo. As pessoas conheciam Jesus, reconheciam quem era Jesus, começavam a viver em comunidade, eram batizadas no Espírito Santo e aquela transformação de dentro para fora acontecia na vida das pessoas e a igreja foi expandindo e expandindo e expandindo. Eu quero lhe dizer, quando nós somos usados para que o Espírito Santo transforme a vida das pessoas, você pode ter certeza, o crescimento desse reino jamais terá fim. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. É o que a palavra diz. Agora, como ter esse tipo de esforço e esse tipo de proatividade? Pastor, como que eu posso ter isso? Nós já lemos aqui Mateus 11:2, mas eu vou ler de novo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço e só os que se esforçam se apoderam dele. Mas como ter isso? Como conseguir viver, né, com essa proatividade, com esse foco? Irmão, não tem outra coisa. É paixão por Jesus e paixão por vidas. Repita isso comigo. Paixão por Jesus e por vidas. Nós somos apaixonados por Jesus. Você quer ver uma coisa? Eu pago 100 mil reais para quem negar Jesus aqui e dizer que Jesus não é nada, cuspir em Jesus e ir embora. 100 mil reais. Irmão, você pode pagar 100 mil reais, você pode pagar 1 milhão, você pode pagar 500 mil reais, você pode pagar 5 milhões de reais. Não interessa o que você pagar. Pessoas como nós são apaixonadas por Jesus e não abrem por nada. Nossos irmãos ao redor do mundo estão morrendo por causa do nome de Jesus. Então, nós somos apaixonados por Jesus e é por isso que nós estamos aqui. Agora, nós temos que assumir essa paixão. Fala comigo, assumir essa paixão. Nós temos que assumir essa paixão. Hoje eu faço muito menos casamento, porque quando eu fui para São Paulo, eu falei com a igreja assim, ó, não vou fazer casamento mais não, agora casamento é com o pastor Naná, agora tem também o pastor Marcelo, que está nos ajudando muito, mas de vez em quando aqui e ali eu ainda faço algum casamento. Mas toda vez que eu faço um casamento, geralmente eu converso com o noivo e a noiva e eu falo assim, é o seguinte, muitas vezes no relacionamento, antes da gente casar, a gente fica testando o outro. Sabe, testando se o outro gosta mesmo. Aí a gente fica naquela coisa de recompensa. Se ele fizer isso, eu faço aquilo. Se sorrir para mim, eu sorrio de volta. Não é assim? Se ele me der um pirulito, eu dou um bombom. E a gente fica nessa coisa. Mas hoje você está casando. Quando a gente casa, a gente arria os 4 pneus e o step. Acabou a fase de teste. Então a gente tem que assumir a paixão. É a melhor coisa que você pode fazer, assumir a paixão. Eu assumi a minha paixão pela minha esposa, eu falo com ela todo dia, eu te amo, eu sou apaixonado, eu sou arriado os 4 pneus, o step, eu nem sei se eu tenho roda mais, eu tô caidão na sua. É assim. E nós temos que assumir a nossa paixão por Jesus e manter essa paixão acesa. Jesus, eu te amo, o Senhor é o dono da minha vida, eu faço qualquer coisa por ti, eu vou te servir todos os dias da minha vida, eu vou ser um velhão apaixonado por Jesus. Amém, amados? Então, é a paixão por Jesus que vai fazer você ser intencional, que vai fazer você ser focado, que vai fazer você ter esse esforço, se esforçar para que realmente o reino de Deus se manifeste na sua vida. Então fala comigo, paixão por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus? Vou te dar a oportunidade de assumir mais a sua paixão. Quem é apaixonado por Jesus? Eu quero alguém que suba na cadeira e grite, eu te amo, Jesus. Vai, alguém. Assuma sua paixão. Eu te amo, Jesus. Aleluia. É isso aí. Temos que ser extravagantes na nossa paixão por Jesus. Quantos subiram na cadeira e se sentiram bem por isso? Não é bom? Ser extravagante na sua paixão por Jesus. Aleluia. Então, meu amado, a partir de amanhã,
nós vamos ser intencionais, focados e esforçados no nosso TSD, no nosso tempo a sós com Deus, Bíblia e oração. Por isso que amanhã, às 20 horas, você vai estar dentro do seu quarto. E eu vou estar lá com você, através dessa live, né? Você vai conectar lá no canal no YouTube e nós vamos adorar Deus juntos. E nós vamos te ajudar a nessa semana ir criando uma rotina de ter tempo a sós com Deus. De ter tempo a sós com Deus. De ter tempo a sós com Deus. Próxima coisa é congregar fielmente no culto e no live. Amém, querido? A próxima coisa é ter paixão por vidas. Paixão por vidas. E tendo paixão por vidas, você tem junto comigo esse alvo de em cada semestre do ano de 2026, levar pelo menos uma nova pessoa a ser fiel em seguir Jesus e congregar fielmente no culto de celebração e no live. Amém, querido? Então agora, eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos passar de novo aquele vídeo que nós passamos no início. E a equipe de louvor já pode ir voltando para cá. E vamos só ver mais uma vez esse vídeo agora que você entendeu a palavra do reino. Vamos ver esse vídeo mais uma vez, por favor. Ao longo da história, reinos se levantaram. Impérios dominaram territórios. Mas todos eles tiveram um fim. Todos menos um. Este reino nasce em corações rendidos e cresce quando alguém decide ouvir o chamado. Ele não depende de tronos, não se limita por fronteiras, não é contido pelo tempo. O reino de Deus avança, enquanto tudo para, a igreja continua. Nenhuma porta pode detê-lo, nenhuma oposição pode pará-lo, nenhuma geração pode ignorá-lo. Enquanto houver uma igreja viva, o reino continuará avançando. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. 2026, o reino imparável. Vamos dar um brado ao Senhor! Vamos dar mais um brado ao Senhor! Te louvamos, Senhor! Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O que nós vamos fazer agora é ter um tempo onde nós vamos adorar ao Senhor. E nós vamos consagrar ao Senhor esse ano de 2026. E nós vamos consagrar ao Senhor essa semana de jejum e oração. Amém? Então, se você pode, abraça você mesmo, eu quero orar com você. Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor esse jejum que começa hoje. E nós colocamos diante do Senhor que, a partir de hoje, nós estamos jejuando as refeições da noite, juntos em unidade. E nós vamos estar todos os dias dessa semana, dentro do nosso quarto, às 8 da noite, para buscarmos ao Senhor juntos. Senhor, e eu quero pedir ao Senhor, nos ajude a ser fiéis no nosso tempo sozinho com o Senhor. Senhor, nós declaramos que nesse ano de 2026, o reino do Senhor vai se manifestar em fortaleza através de nós. Que cada um de nós, Deus, seremos fiéis no nosso tempo a sós com o Senhor. Fiéis em congregar no culto e no live. Fiéis, Senhor, fiéis. E cada um de nós, Senhor, vamos levar pelo menos uma pessoa a ser um seguidor de Jesus e a congregar fielmente no culto e no live. Em o nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor esse jejum. Também declaramos, Senhor, que a partir de agora, nós não usaremos redes sociais até na segunda-feira que vem. Com exceção, Senhor, quando precisamos trabalhar no WhatsApp, quando precisamos trabalhar com rede social, com essa exceção, nós não usaremos redes sociais daqui até a próxima semana.
para que não haja distrações, para que nós possamos gastar tempo em Sua presença, e isso será maravilhoso. Consagramos ao Senhor essa semana de busca pela Sua presença, e que isso, Senhor, seja o início de um ano maravilhoso, onde veremos a Tua presença se manifestar em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém.